Olá a todos, hoje nós vamos continuar o nosso estudo da elipse apresentando alguns exemplos práticos utilizando as ferramentas que a gente aprendeu na última aula. Vamos relembrar um pouco do que a gente fez na última aula. Na última aula a gente deduziu a equação para a elipse e construiu esse desenho aqui onde a gente tem os principais pontos da elipse, que são os vértices, as coordenadas dos vértices e os focos. Se você não viu essa aula, vou deixar um link aqui para você dar uma olhada antes da gente fazer os exercícios. Bem, vamos aos exemplos então. Vamos começar por esse primeiro aqui. Encontre as coordenadas dos focos e faça um esboço das seguintes elipses. Aqui me deu uma equação e eu quero encontrar as coordenadas do foco e fazer um esboço. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar esse elipse na forma padrão, para reconhecer que é uma elipse. Então eu vou dividir isso aqui tudo por 36 para que fique 1. Vai ficar 4x ao quadrado sobre 36 mais 9y ao quadrado sobre 36 igual a 1. E aí eu vou simplificar. 4 com 36 vai ficar 9, mais 9 com 36 vai ficar 4, igual a 1. E aí isso daqui eu posso escrever da seguinte forma. X ao quadrado é igual a 9 é 3 ao quadrado e 4 é 2 ao quadrado. Pelo que a gente aprendeu na última aula, essa elipse, o A aqui naquela fórmula, ele é igual a 3 e o B é igual a 2. E no caso, A é maior que B. Portanto, a gente sabe duas coisas aqui. A gente sabe que os vértices têm coordenadas 3 menos 3 no eixo X, porque o A está correspondendo ao X, e o B tem coordenadas 2 e menos 2, dão as coordenadas desses vértices no eixo Y. Como A é maior que B, a gente sabe que os focos estão sobre o eixo X, tá vendo? O A é maior que o B, então os focos vão estar aqui. E vamos calcular isso. Então a gente sabe que, como A é maior que B, a gente tem aquela fórmula, A quadrado é igual a B quadrado mais C ao quadrado. E aí a gente pode encontrar o valor de C, que é a coordenada de um dos focos. Então, substituindo aqui, vai ficar 9 igual a 4 mais C ao quadrado. Isso vai me implicar que C ao quadrado é 9 menos 4, que é 5. Então, C vai ser raiz de 5. Ou seja, o foco ele está mais ou menos por aqui assim. Vai ser raiz de 5, coordenada desse foco, e do outro vai ser menos raiz de 5, que eles são simétricos. E aí eu posso desenhar a minha elipse, já podia já, né? Que eu já só precisava dos vértices, ela vai fazer mais ou menos isso daqui, né? Pronto, onde esse daqui é o primeiro foco, esse aqui é o segundo foco. Para desenhar a elipse, para fazer um primeiro esboço, eu não preciso dos focos. Aqui o exercício pediu isso, né? Então eu vou escrever agora os focos. Com isso, os focos são F1 igual a menos raiz de 5, 0, e F2 igual a raiz de 5, 0. Volto a frisar, que é importante saber quem é o maior para poder saber se os focos estão sobre o eixo X ou sobre o eixo Y, porque isso muda as coordenadas do foco. Bem, vamos ao segundo exemplo então. O segundo exemplo é a mesma coisa, só que com outra equação. Vamos proceder da mesma forma. Então aqui eu vou dividir tudo por 15 para colocar na forma padrão. 5x ao quadrado mais 2y ao quadrado sobre 15 e 15 sobre 15 é 1. Eu vou cancelar aqui, vai ficar com x ao quadrado sobre 3 mais. Aqui o 2 não dá para cancelar com o 15, então eu posso escrever ele da seguinte forma. Ó. Isso é a mesma coisa que 15 sobre 2, igual a 1. Por quê? Se você desenvolver isso daqui, aqui é o traço principal da fração. Essa fração aqui, como é que eu faço? Isso aqui é a mesma coisa do primeiro vezes o inverso do segundo. E aí, 2 sobre 15 vezes y ao quadrado, eu volto nisso. Escrevendo dessa forma, eu obtenho o seguinte.
x ao quadrado. 3 é a mesma coisa que raiz de 3 ao quadrado. Mais y ao quadrado é a mesma coisa que raiz de 15 sobre 2 ao quadrado. Igual a 1. Então, A é igual a raiz de 3. E B é igual a raiz de 15 sobre 2. E aí a gente vê o seguinte, que como 15 sobre 2 é maior que 3, a gente tem que B é maior que A. Se B é maior que A, significa que os focos estão sobre o eixo Y. Agora mudou. E aí eu posso marcar os meus vértices aqui. Então o vértice aqui eu vou marcar, como é só um esboço, eu vou marcar aqui o raiz de 3, não vou preocupar muito com escala, mas eu sei que o raiz de 3 é menor que raiz de 15 sobre 2, então eu vou marcar assim. E aqui é o outro vértice, menos raiz de 15 sobre 2, e volto a repetir, como B é maior que A, eu sei que os focos estão sobre o eixo Y. Aí eu já posso fazer o esboço só com os vértices, eu já consigo, né? Vou fazer aqui. Apesar de ser só um esboço, tenta dar uma caprichada no desenho. E aí falta agora só achar os focos, né? Os focos, lembrando agora, como B é maior que A equação vai ser essa daqui, B quadrado igual a quadrado mais C ao quadrado, né? Porque o foco ele vai estar no eixo Y, e aí essa forma você pode lembrar usando um triângulo retângulo, né? Ele vai estar aqui assim, você olha para esse triângulo retângulo, esse aqui é o A, esse daqui vai ser o comprimento C do foco, da coordenada do foco, então essa hipotenusa aqui só pode ser B. Então B quadrado é igual a quadrado mais C quadrado. E aí substituindo aqui, eu vou ficar com B ao quadrado vai ser 15 sobre 2, A ao quadrado é 3, e C ao quadrado eu vou encontrar, então C ao quadrado é 15 sobre 2 menos 3, C ao quadrado vai ser 15 sobre 2, menos 3 é a mesma coisa que 6 sobre 2. Então isso vai ser 15 menos 6, 9. Com isso, o C vai ser raiz disso daqui, que é 3 sobre raiz de 2. E aí, se você quiser racionalizar, vai ficar 3 raiz de 2 sobre 2. É a coordenada desse foco aqui. Então eu vou colocar aqui 3 raiz de 2 sobre 2 e o outro menos 3 raiz de 2 sobre 2. Com isso, os focos são, aí lembrando, B maior que A, os focos estão no eixo Y, então eu vou ter que o primeiro foco vai ser 0, coordenada 0, menos 3 raiz de 2 sobre 2, e o segundo foco, 0, 3 raiz de 2 sobre 2. Agora vamos ver o nosso último exemplo, que é esse daqui. Escreva uma equação da elipse cujos focos são 0, 6, 0, menos 6 e o eixo maior mede 20. Então aqui agora a gente quer escrever uma equação da elipse. É diferente desses dois aqui, que deu a equação da elipse e pediu informações e um desenho. Aqui não, aqui a gente deu informações sobre o foco e o eixo maior e quer a equação. Bem, aqui eu repeti o enunciado do exemplo, marquei o eixo x, o eixo y, coloquei os focos, está vendo que os focos estão sobre o eixo y, 6 e menos 6. E o eixo maior, então, se os focos estão sobre o eixo y, o eixo maior também está sobre o eixo y. E ele mede 20. Isso significa que esse vértice aqui tem coordenada 10 e esse aqui tem coordenada menos 10 no eixo y. Então a gente sabe que esse vértice aqui, que a gente tem chamado de B, ele vale 10. A coordenada desse foco aqui é 6, ele é o que a gente já está chamando de C, então C mede 6, e a gente quer achar o outro vértice que tem coordenada A, que ele está sobre o eixo X aqui, e ele é menor que esse, vamos supor que ele esteja por aqui. O que a gente faz? A gente olha para esse triângulo retângulo aqui, onde esse cara aqui é a medida do A, que a gente quer achar, esse aqui é o C, e essa medida aqui é a mesma dessa aqui, é o que a gente chamou de B. E a gente usa a fórmula de Pitágoras, então B quadrado é igual a A quadrado mais C quadrado. A gente tem o valor de B, que é 10, então aqui é 100. O A quadrado é o que a gente quer achar e o C quadrado é 36. Daqui eu tiro que
A quadrado é 100 menos 36, 64. Então A é igual a 8. Com isso, acabou. A equação da elipse vai ficar x² sobre A², que é 64, mais y² sobre B², que é 100, igual a 1. Portanto, esse vértice aqui tem coordenada 8, o outro vértice aqui vai ter coordenada menos 8. E aí não foi pedido, mas agora você já, com os vértices, você consegue desenhar a elipse, que seria uma coisa assim. E agora, por fim, vamos ver alguns exercícios. Primeiro, encontre os focos e faça o esboço da elipse x² mais 2y² igual a 4. Mesma coisa que a gente fez nos dois primeiros exemplos. O segundo é determine a equação da elipse cujos focos estão sobre o eixo OY. O eixo maior mede 10 e a amplitude focal é 6. Então, a mesma coisa que a gente fez no exemplo 2. E o terceiro exercício é prove que o ponto P igual a 2 seno t cosseno t pertence a uma elipse, qualquer que seja o valor de t pertencente aos reais. E o quarto é assistir ao filme Alexandria, cujo título original é Ágora, de direção de Alejandro Amenábar. Aqui está o link do IMDb, se você quiser ver. Esse filme é um filme muito bom por si só. Conta a história da matemática Hipátia, matemática grega Hipátia. E no filme, em alguns momentos, como ela é uma matemática, eles falam sobre as cônicas e, em particular, da elipse, que tem um papel importante no filme. Então é bem interessante de ver. Como eu disse, o filme por si só já é muito bom. E é bom conhecer um pouco da história dessa matemática grega, Hipátia, né? Ainda mais porque a gente sabe muito sobre matemáticos e muito pouco sobre matemáticas, mulheres, né? É um filme muito bom, recomendo assistir. Dá uma pausa no vídeo e tenta fazer os exercícios que eu vou mostrar a resposta em seguir. Vamos ver a resposta? Então, primeiro, divide tudo por 4 lá, você vai chegar nessa equação. A vai ser 2, B é raiz de 2, e o C, usando a fórmula de Pitágoras, você encontra que é raiz de 2. E aí o desenho vai ser esse daqui, com os focos sendo menos raiz de 2 e raiz de 2. O segundo, com aqueles dados, você vai achar que B é 5, C é 3, e aí usando essa fórmula novamente, você acha que o A² é 16. Então a equação vai ser dessa forma aqui. O terceiro, o ponto P tem coordenada x igual a 2 seno t, y igual a cosseno t. E aí você observa, você sabe da relação que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Né? E a equação da elipse ela tem que ser uma coisa ao quadrado mais outra ao quadrado igual a 1 também. Só que aqui não tem seno e cosseno, aqui tem 2 seno t e cosseno t. Então, se você fizer x ao quadrado, você vai perceber que isso é 4 seno ao quadrado de t. E se você elevar o y ao quadrado, não vai dar 1. Mas se você multiplicar por 4, você pode colocar o 4 em evidência, e aí você vai chegar a seno ao quadrado. Cosseno ao quadrado, que é 1. Então, isso vai ficar igual a uma constante, que é 4. Então, você ficou com x ao quadrado mais 4y ao quadrado igual a 4. Está aqui, ó. Você divide tudo por 4, então você chega nessa equação da elipse. Ou seja, os pontos P com coordenada 2 seno t, cosseno t, eles satisfazem a equação da elipse. Então, eles estão dentro de uma elipse, independente de quem é o t. Isso daqui que a gente fez é uma forma de parametrizar a elipse. Você escreve os pontos da elipse dependendo de um único parâmetro que é t. Quando você faz o t variar, ele fica girando ao redor da elipse. Bem, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.